Olá, bom dia, bom domingo para você que está nos acompanhando, já está aí há bastante tempo acompanhando a programação da TV Paranaíba, na expectativa da chegada do Política Cruzada. Então, estamos juntos a partir de agora num bate-papo reservado sempre a discutir os temas importantes do nosso país, do nosso estado e também do nosso município. E como este é um ano de eleição, hoje nós vamos falar sobre a mais recente pesquisa eleitoral que foi divulgada, a pesquisa CNT-MDA. Nós vamos bater um papo com o consultor político e marketing político, melhor dizendo, Leandro Groppo, que depois de uma longa temporada distante da gente, lá em Juiz de Fora, está de volta. Bom dia, Leandro. Como é que vão as coisas? Tudo bem? Bom dia, Rick. Eu que agradeço e sempre é uma honra estar aqui podendo participar do seu programa. Não que tenha cortado as relações com Uberlândia, né? Mas agora a sede da empresa está lá em Juiz de Fora. Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, Belo né? Horizonte, isso. Corrigindo então, em Belo Horizonte. Mas com, enfim, negócio no estado inteiro, isso. né? Mas, Leandro, antes da gente falar sobre essa pesquisa, eu gostaria de chamar a sua atenção, pedir a sua opinião para uma notícia que ela nem chegou a esquentar, né? O TSE baixou uma medida, uma resolução, proibindo perguntas nas pesquisas eleitorais que não tivessem relação com a eleição. Por exemplo, perguntar sobre aprovação e desaprovação de governo, entre outras questões. Estava proibindo isso, não poderia mais. Mas aí, no dia seguinte, ele já voltou atrás e disse, olha, pode, isso causou uma insegurança jurídica, isso traria muita confusão, então vamos baixar outra resolução, cassando a primeira e pode novamente. Primeiro, qual a avaliação que você faz disso? Decide uma coisa, volta atrás? Bom, Rick, isso comprova o desconhecimento não só dos legisladores, mas do judiciário em relação às questões de campanha e eleições no país. Hoje nós temos uma legislação eleitoral que é uma colcha de retalhos, porque a cada pós-eleição você tem uma nova dita reforma política que nada mais é reforma puramente eleitoral, porque só mexe na questão da eleição e pior, só mexe para cercear os meios de comunicação. Cada vez mais é menor a possibilidade dos possíveis candidatos se colocarem como candidato, comunicar para a população. E aí a gente entra num verdadeiro paradoxo, porque hoje a gente vive um momento que a população, o eleitor brasileiro demanda novidade, demanda pessoas novas, mas ao mesmo tempo essas pessoas novas não têm como se colocar porque a comunicação em época eleitoral é cada vez mais cerceada pela própria justiça. E esse caso é mais um absurdo, dentre outros tantos que já existem na legislação eleitoral, que mostra total desconhecimento. Primeiro, como você faz uma pesquisa sem perguntar, por exemplo, a idade ou qual a religião que a pessoa profere. São perguntas que a gente chama de segmentação, que é daí que você tem a cientificidade para chamar aquilo de pesquisa e não simplesmente uma enquete. Essa é a diferença. Você citou um ponto interessantíssimo, que é a avaliação de governo. A avaliação de um governo impacta diretamente no apoio daquele governante ou até mesmo numa reeleição. Se a gente for levar aqui para o caso de Minas, o Pimentel, governador, a avaliação do governo dele vai impactar diretamente na possível reeleição, caso ele se confirme como candidato novamente ao cargo. Então, como você vai deixar de avaliar essas características dentro de um cenário de eleição? Então, assim, se a gente vê um judiciário que proíbe o que se perguntar, daqui a pouco ele vai estar proibindo até do que pode ser respondido. E esse é um problema não só para as campanhas, para quem é profissional do meio, mas para a democracia e para os brasileiros. Então, a medida do TSE voltar atrás foi ideal. Deixa para resolver isso num momento específico, numa eventual reforma política ou uma reforma eleitoral, caso isso caiba numa discussão. Na verdade, isso como eu citei, é uma das coisas banais que não devia estar sendo nem discutida. Enquanto você tem diversos outros problemas que realmente deveriam ser focados e atacados, vou citar só um, que é a democracia interna partidária. Você tem no Brasil hoje 35 partidos. Será que nós temos 35 ideologias? Talvez a gente não encha nenhuma mão de ideologia, que dirá 35. Eu acredito que talvez haja, né? Que dirá 35. E desses partidos que acaba virando feudos, porque as pessoas não trocam as lideranças ali dentro. Muitos são presidente do diretório, do partido, mesmo em nível nacional, há anos e anos. Então esse seria um primeiro ponto de realmente uma reforma política e não meramente eleitoral. Então, mais uma vez, tentam legislar ou tentam judicializar sem conhecimento de causa e pior, sem ouvir quem realmente trabalha no setor.
Bom, agora vamos falar sobre a pesquisa. A nova pesquisa realizada pela CNT-MDA, divulgada na semana que passou, mostrou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue liderando as intenções de voto, mesmo com a possibilidade de ser impedido pela Justiça Eleitoral de disputar as eleições presidenciais, por ter sido condenado em segunda instância no caso do triplex de Guarujá. Também, na mesma semana, a gente acompanhou que o STJ negou por unanimidade o pedido de Lula para evitar uma possível prisão, né? Ser submetido a uma possível prisão que ainda não está decidido. Sabe-se que pela jurisprudência estabelecida pelo STF, segunda instância, depois que acabar o recurso, que vai ser julgado nos próximos dias, teoricamente, ou tudo leva a crer que ele vai ser recolhido à prisão. Isso abriria margem, caminho para que ele não pudesse ser candidato. A gente aprofunda nisso um pouco melhor, mas vamos lá aos números. Por essa pesquisa, Lula teria 33,4% das intenções de voto, Jair Bolsonaro 16,8%, Marina Silva 7,8%, Geraldo Alckmin 6,4%, Ciro Gomes 4,3%, e ainda aparecem Álvaro Dias, Fernando Collor, Michel Temer, Manuela Dávila, Rodrigo Maia, todos estão aí na tela que você está acompanhando. Vamos aos primeiros números, Leandro. Lula com 34%, Jair Bolsonaro com 16%, Marina com 7%, o Alckmin tem 6%. São os números que mais chamam um pouco a atenção. Era esperado? Já vinha de uma longa data, assim, até com uma pequena caída aí, queda do Lula, né, de 41% para 33%. É uma queda do Lula considerável, dentro de uma pesquisa anterior, que se eu não me engano foi de setembro do ano passado para agora, para fevereiro, que foi realizada essa. Então é uma queda bastante considerável. Agora, os demais continuam mais ou menos no mesmo patamar. Você vê o Bolsonaro ali, talvez... ao mesmo tempo que é o teto, mas é o piso dele. Ele vai sair ali de seus 16%, 20%, mas eu não vejo muita margem de crescimento num primeiro momento, ainda mais se a gente for considerar as características que é de uma candidatura dele num partido pequeno, sem tempo de TV, sem capilaridade, sem palanques regionais. Agora, o pior dos mundos aí, talvez, nesse momento, é para o PSDB e por isso que está ocasionando toda essa discussão em nível nacional dentro do partido, que você tem o Geraldo Alckmin, que é um governador de 2 mandatos, que já tinha sido governador de São Paulo, com toda a exposição. Candidato a presidente. Já foi candidato a presidente, com um grau de conhecimento elevado e ainda assim ele tem 6% de intenção de voto, o que é bastante pouco. E aí é que surge... péssimo para o partido. Muito. E daí é que surgem os diversos outros nomes que se discute que poderiam substituí-lo, e é algo que ele está brigando dentro do seu partido para se colocar como candidato. Nesse cenário que você falou dos diversos nomes, pelo menos um deles tem que vir e mexe, se fala muito que está afiliado, ocupa cargo hoje, é o prefeito de São Paulo, João Dória. Você acha que poderia ser um nome que teria expressividade para substituí-lo numa eventual candidatura? Ô Rick, aí vamos falar de imagem. Em nível de imagem, sim, dentro do que ele construiu em campanha. Agora, ele queimou a largada, a grande verdade é essa. E queimou a largada no seguinte sentido, porque na campanha ele se vendeu como gestor, como ele bem fala, né? Então ele se vendeu como gestor, o não político. Só que no primeiro semestre do governo dele, ele se transformou no político, já querendo galgar outros cargos, já querendo passar a perna em pessoas que já estavam no partido há algum tempo, né? Criou brigas internas, até com o presidente do próprio partido. Naquela época era presidente do diretório da cidade, hoje é do diretório nacional. O Alberto Goldman falou que ele era um senhor de pijama que tinha que voltar para casa. E hoje esse senhor de pijama é o presidente do partido dele. Que pode negar a legenda para ele. Então, assim, ele queimou na largada. Tanto na questão da imagem dele, do que ele fez, trabalhou durante a campanha que o elegeu, e tanto internamente. Então ele se transformou naquele político velho e já saiu com uma pecha bastante negativa. Mas ainda assim, com certeza, dentro das pesquisas que a gente tem analisado, ele teria hoje maior viabilidade do que o próprio Alckmin. Essa é uma questão que preocupa, né? Sem Lula na disputa das eleições, Jair Bolsonaro, segundo a pesquisa CNT-MDA, teria 20% das intenções, Fernando Haddad substituindo o Lula 2,4%,
mas Marina teria 13,9%, Geraldo Alckmin 8,7%, Ciro Gomes 8,1%. E aí aparecem ainda Michel Temer com 1,3%, Rodrigo Maia com uma variação entre 0,8% e 1,4%, dependendo do cenário colocado. Surpreendeu? Não, você vê que, não sei se você tem o dado aí de branco nulo e de indeciso, porque você vê que sem o nome do Lula, os outros poucos sobem, inclusive o próprio Bolsonaro, né? Aquilo que eu falei, ele é o piso dele, de onde ele parte, mas também está bem próximo do teto, e ele é um dos mais conhecidos ali dentre esses nomes hoje. Então a população ficaria ainda indecisa em quem votar? Com certeza. O Lula, o que ele encampa hoje? Além do voto da saudade, porque na época dele a economia era melhor, o Brasil estava melhor, então o eleitor tem saudade dessa época. E ele encampa aquilo que é o voto da mudança. Do mesmo jeito que ele foi em 2002 a mudança, do mesmo jeito que ele foi em 98, 94 e 89 essa mudança, mas principalmente 94 e 98. Só que em 94 o brasileiro queria continuidade, ele era a mudança. Em 98 o brasileiro quis a continuidade, e nos dois foi o Fernando Henrique o vencedor, que era a continuidade, ele era a mudança. Em 2002 chegou a hora da mudança. Quem é a mudança? Quem já está falando da mudança há tanto tempo? Era o Lula. Em 2006 o brasileiro queria continuidade, era o próprio Lula. Em 2010 o brasileiro queria continuidade, era quem? Era a continuidade do Lula, era a Dilma. Em 2014, e isso foi o ponto fulcral e por isso que gerou a chegar até no impeachment, 70% em pesquisa, os eleitores brasileiros queriam a mudança. Quem ganhou? A continuidade. Então aí você rachou o país. E além de tudo, apesar na campanha da continuidade da Dilma, o slogan era mais futuro, mais mudança, né? Uma campanha de continuidade que prometia mudança e venceu, e logo depois realmente ela fez a mudança, só que fez a mudança contra tudo aquilo que ela falou que não ia fazer, ou que o adversário dela ia fazer. E por isso também é que nós chegamos nessa condição de hoje, de ter um impeachment e ter um vice-presidente. Mas o cenário, eu queria chegar aqui, que o cenário atual, de novo, é de mudança. E quando o eleitor olha no radar dele, quem que é a mudança? É o Lula, de novo, a mudança. Por isso que ele teria, creio eu que não vai ter condições judiciais de ser candidato, mas hoje ele teria grande parcela da votação, porque ele hoje é visto como a única mudança. E aí você tem um segundo foco, que é um Bolsonaro, só que uma mudança conservadora num outro sentido, né? Então o Lula, por isso que o Lula é disparado líder em qualquer pesquisa que se fizer hoje. Nesse cenário colocado, fala-se muito em se demorar a decisão de levá-lo ou não para a prisão, haveria tempo, porque ele está viajando, ele está, né, por todas as partes do país, fazendo aquilo que a população vê como campanha, embora não seja ainda o momento. E aí ele vai, né, em todo local, ele fala que ele é candidato, que ele é candidato, que ele é candidato, e se vier um impedimento depois, haveria pelo menos condições de ele começar a trabalhar um outro nome, porque estaria em evidência, pelo menos é o que se discute nos últimos dias. E se ele for preso, então, aí cresceria essa comoção e o nome que ele já começaria a trabalhar nesse meio teria condições de crescer e surpreender. Você concorda com isso? Concordo, porque é o seguinte, o PT está com a narrativa correta, né? A narrativa do golpe foi correta, apesar da grande maioria não aceitar, mas em estratégia de comunicação ele está falando para o eleitorado dele. E é uma narrativa correta. E agora é a narrativa correta, por isso que ele mantém essa porcentagem de voto. Ele falar que a elite não quer que ele seja candidato, e se realmente impedir, ele vai... E se prender, aí mais ainda, porque ele vai falar, ó, não só não querem que eu seja candidato, mas não querem deixar nem eu fazer campanha para alguém que vai representar aquilo que eu faria, etc. Então, assim, a narrativa é essa correta. E acredito que a força que o PT tem hoje pode levar quem quer que seja o candidato, a depender da conjuntura, para um segundo turno. Ainda mais numa conjuntura de muitos candidatos, onde talvez quem chegar ali com 20%, 25% estaria garantido no segundo turno. E aí a gente entra numa outra questão, que segundo turno, ainda mais contra quem a depender for, como eu falei, o Bolsonaro hoje tem o piso e o teto em torno de 20%, pode até ser contra um Bolsonaro. E no segundo turno, o que mais característico é o não voto. O que é isso? Eu não voto no A, então eu vou votar no B. E aí a gente entra num cenário complicado. A gente já vai falar sobre esse cenário, vou pedir um intervalozinho para você, é só o tempo para um café e a gente já volta, não sai daí.